para gravar de Nossa. novo. Mas eu nem botei ainda. Agora já botei, então, tá? Nossa, que rápido, tá? Eu vou compartilhar, então, estava nessa lâmina aqui, ó. Então aqui tem exemplos, tá? Ele fala aqui sobre o poliedro de 4 faces, né? Um tetraedro, nesse caso que é um tetraedro regular, são todos triângulos equiláteros, tá? É o dadinho do RPG, é o menor dado do RPG, né? Depois eu tenho aqui exemplos, tá? Aqui eu tenho um tetraedro, 4 faces, né? 4 paredes. Deixa eu colocar aqui. 4 paredes, e aqui eu tenho um hexaedro, 6 paredes, 6 faces. Aí hexaedros tem vários exemplos, tá? Os exemplos mais clássicos são os blocos. O próprio dado, né? O próprio, por exemplo, o cubo mágico, né? Tem 6 paredes, tem 6 faces, então é um hexaedro. Aqui uma espécie de aquário, aparece um tanque, né? Um aquário, um reservatório, também uma caixa de sapato, enfim. Também é um hexaedro, tem 6 paredes. Um tijolo aqui, ó. Aqui tem um exemplo que é um hexaedro bem legal, porque ele é piramidal. Ele tem uma base, como uma face, né? E tem mais 5 paredes ao redor. Então são 6 paredes também. Então, embora não tenha esse formato de bloco, mas também é um hexaedro. É um hexaedro no formato de pirâmide. E aí eu associei aqui o bloco a um tijolo e associei esse hexaedro aqui com formato piramidal a uma espécie de elemento decorativo, né? Um lustre, alguma coisa dessa natureza aqui. Então, eu consegui no Google aí essa imagem de acho que é um lustre, né? Um pingente daqueles Nossa. com formato piramidal de 5 lados. Oi. Poderia também ser considerado como, sabe quando a gente é criança e desenha um diamante, não seria mais ou menos isso? Total, é um exemplo muito bom. Quando a gente tá na vibe da festa de 15 anos, né? Na festa de 15 anos tem alguns elementos que são tradicionais, como a valsa do pai da noiva, né? Aquilo é um atentado a qualquer tipo de manifestação artística no que se refere à coreografia e movimento corporal, que aquilo é tudo menos dança, que o pai faz com a filha, aquilo ali é um fiasco, sempre. Mas tem a dança do pai da noiva, que também dança com o padrinho, às vezes dança com o avô, e as coisas vão piorando à medida que vai trocando os pares, as coisas vão ficando ainda cada vez mais horríveis, com aquela música enjoada. Percebemos que o senhor adora música, né? Adora festas, porque Não, tudo mas que não, rola mas tem nos algumas 15 anos ele coisas. tá destruindo. Não, mas tem algumas coisas de 15 anos assim que são muito emblemáticos, né? Ele só vai pra comer e é isso, gente. Ah, bom, aí sim, a parte boa, né? Tem que ter uma parte boa. Você sabia que eu já fiz coreografia numa festa de 15 anos, velho? Foi de Batman, né? Eu não aceito É menos. por isso que o Batman. senhor tá tão revoltado com os 15. Sabe aqueles danças, como é que chama quando faz dancinha em festas assim? Tem um nome. É wedding dance? Não, como é que chama? Dance, não sei o que dance. Os convidados fazem uma dança. Não tem um esquema assim? É Eu não sabia que tinha nome, porque assim, convidar as amigas para fazer a abertura da balada, para mim não tinha nome, era só chamar as amigas para fazer a abertura da balada. Mas faz uma coreografia, não tem? Daniel Saboia chora. Mas faz uma coreografia, sabe o lance de combinar uns passinhos? Pois então, Sim, engraçado, sim. minha sobrinha fizeram lá, daí tinha os carinhas, né? Eram 15 meninos, parece que eram 15 meninos e 15 meninas que iam fazer. Gente, quem tem tanto amigo assim? Minha irmã é rica. Daí rico sempre tem bastante amigo. Porque tem uns amigos que são amigos e tem aqueles que são os comprados, né? Ela comprou, parece uns 10 que faltaram, ela comprou. Daí fizeram a dancinha lá. Só que, olha só que legal, porque um dos meninos faltou, não foi fazer a dancinha, não foi na festa. Aí tinha 14 meninos, acho que era 14 ou era 10, eu não lembro, sei que faltou um menino. E tinha menina, mas não tinha menino. Faltou um menino. Daí minha irmã assim, ai, Jara, eu quero te pedir uma coisa, mas eu não sei se tu vai querer. Porque eu sou o mais animadinho da família, entendeu? Tipo, eu sou o palhacinho. Aí chegou, eu vou te pedir uma coisa, não sei se tu vai querer. Daí, e ela era minha afilhada. Era não, ainda é até hoje. Ela é estudante do curso de moda agora. É estilista lá na Unicinos, a guria. É rica mesmo, gente. A minha irmã é meio rica. Minha irmã dá pra dizer que, né, não é pobre, não serve. E aí o que acontece? Mas ela não é Bolsonaro, pelo menos isso. E aí o que acontece? Ela
fez lá, assim, me convidou, é que faltou um menino pra fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, a aluna tá com vergonha de perguntar pra ti se tu quer fazer. Daí eu disse, não, mas ainda bem que esse guri faltou, né? Tipo isso. Disse, não, vambora. Descer, aí tive que ir lá ensaiar a coreografia e fazer. Daí fui. Daí eu fui um dos caras lá, né? Que fez a coreografia na Se festa de vocês 15 anos. verem algum vídeo na internet e verem que tá todo mundo de preto e tem um pinguim de branco lá no meio, Não, fui deve, provavelmente era estilo Sr. Jairo. Foi Não, convidado na hora. pra vocês verem como eu tô em forma, a roupa que era do guri caiu certinho em mim, velho. Hahaha. É, tava Cadê o certinho. vídeo da dança? Pelo amor de Deus, Sor. Não, A esse gente vídeo não. precisa. Pior que tem, existe. Pior que existe. Beleza, tá feito. Bom, mas aí na festa de 15 anos tem o negócio do anel, né? Que o pai dá o anel, ou às vezes é o. Eu ganhei 3. 3 anéis! Rica! 3. A Da minha irmã minha que é rica Dina, só das deu um minhas anel. amigas. Ah, eu Da vou falar pra minha minha irmã. Dina, das minhas amigas. E um do meu. De um tio meu. Ah, tá. Eu vou falar pra minha irmã assim, tu nem sabe, tu não é mais rica, porque tu só ganhou um anel. E uma aluna minha, ela ganhou 3 anéis. Chupa, tu ganhou só um. Tipo isso. Bom, aí o que acontece? A pedra do anel de 15 anos, normalmente é uma pedra que tem aquele formato típico de cristal, né? Ele é de diamante. Chuveirinho. É, chuveirinho, ele é todo facetado, né? Enquanto que, por exemplo, existe o anel de pérola, por exemplo, que é um anel mais de tia. Daí a pedra do anel é uma pérola que ela é ligeiramente esférica, mas a pedra do anel de 15 anos, ele é todo facetado, ele é todo, vamos dizer assim, recortado, né? Ele é lapidado de forma a formar várias faces. E, inclusive, o objetivo desse monte de faces é para dar intensidade do brilho. Porque como tem muitas faces, as faces ficam com vários ângulos diferentes entre si, quando a luz bate, sempre haverá uma das faces que vai emitir o reflexo para o teu olho. Então ele vai ficar sempre brilhando. Então por isso que o anel ele tem essas faces todas, porque cada face funciona como um espelho de reflexão da luz. Quanto mais faces, dá a impressão que ele está brilhando mais, porque tem mais oportunidades, né? Tem mais probabilidade ou possibilidades de bater a luz naquela face e refletir no teu olho. E aí tem a sensação de brilho. É por isso. Olha só que legal, né? Então, a pedra do anel também é um poliedro, porque todas elas são faces assim, ó. Mais ou menos uma coisa assim, ó. Aqui tem uma face, geralmente a maior, e aqui tem, né, as outras assim. Às vezes ele tem essa face aqui assim, né, depende da pedra. Aí aqui ele tem ainda uma espécie aqui, ó, de triângulozinhos, aqui outro, e aí depois puxa para cá, e aí ela vai facetando, ó, é onde dá os, que eu falei para vocês, de várias faces para dar o brilho da pedra do anel. Então, mais ou menos assim, certo? Então, a pedra do anel lá dos 15 anos também é um poliedro. É um poliedro multifacetado, de muitas faces, né? Muitas faces. Ok, chega de exemplo. Com o professor Marcelo. Não estou sabendo. Ah, pior. Tá, vamos adiante. Abafa o caso. Poliedros número 5, vamos para outra lâmina. Por enquanto, essa teoria, tá, pessoal? Para a gente classificar o que são os poliedros. São sólidos, as paredes são todas retas. Nessa lâmina aqui, eu vou separar os poliedros em 2 modelos. Vou separar os poliedros em 2 modelos, tá? Tem os modelos, ou o modelo de poliedro convexo, e tem aquele que não é convexo. Quando o poliedro não é convexo, muitas vezes é chamado também de côncavo. Essa palavra côncava está meio em desuso, assim, né? O pessoal meio que está trocando essa palavra côncavo por não convexo, né? Então, ele tem a propriedade de convexidade ou não tem a propriedade de convexidade. Ele é convexo ou não convexo. Mas dá para dizer que dentro de uma linguagem mais informal, apesar de que ainda é utilizado de forma mais séria, a palavra côncavo. Então, o poliedro ou ele é convexo ou ele é côncavo. O poliedro convexo tem 2 maneiras de eu enxergar o poliedro convexo, de caracterizar, né,
o poliedro convexo. O poliedro convexo é aquele que não tem buraco, tá? Não tem a cavidade, conforme nós vimos lá umas 2 lâminas atrás. E para eu definir isso, eu posso pensar assim, ó. Eu pego o poliedro, isso aqui tem a ver com um polígono côncavo e convexo, que o Matheus falou na outra aula. Né, Matheus? Matheus tá quietinho hoje. O Matheus foi embora. Eu acho que eu mutei e desmutei. Mas é isso mesmo. Tem a Foi ver, o- né? Que Sim, o polígono também tem o buraquinho, né? Que ele é côncavo. E o poliedro também tem o buraquinho, ele é côncavo. sim, aí Inclusive, já tá até encaminhando aí no desenho aí já a parte do recorte para reconhecer isso a mesmo. definição. Lá a gente discutiu até isso, né? De botar um segmento. Se o segmento faz com que o polígono fique todo do mesmo lado, ele é convexo. Mas se eu coloco um segmento e esse segmento tem uma parte do polígono de um lado e uma parte do outro, ele é côncavo. Aqui é a mesma ideia, só que em vez de colocar um segmento, vai colocar um plano, vai fazer uma paredinha. Então nota que aqui, ó, eu tenho esse poliedro que é o dodecaedro, né, que eu falei para vocês, esse aqui, ó, esse exemplo do dodecaedro, e nessa face pentagonal aqui, ó, eu encosto uma lâmina, eu encosto uma película de vidro, eu coloco uma lâmina, encosto nessa parede. E observa que todo o poliedro fica abaixo dessa parede. Eu não tenho um pouco de um lado, um pouco de outro, não, ele fica todo para baixo. Se eu colocar a lâmina agora nessa outra face de cá, ó, nessa aqui, ó, e aí essa figura da direita está fazendo isso, ó, tá colocando agora a parede nessa face pentagonal aqui. E aí observa que, de novo, ó, todo o sólido fica do lado esquerdo da lâmina. Né? Eu não tenho uma parte na esquerda e uma parte da direita. Todo o sólido fica do mesmo lado da lâmina. Então, isso caracteriza um poliedro convexo. Já neste aqui de baixo, olha só, se eu coloco a lâmina por aqui, ó, olha só, nessa parede aqui, ó, colada nessa parede aqui, bom, tudo bem, né? Todo o sólido fica do lado direito. Então, por enquanto, ele está satisfazendo a condição de ser convexo, né? Todo o sólido fica do mesmo lado da película da lâmina que eu encosto em uma das faces. Mas, se esta face eu coloco em uma outra posição, como ele está fazendo aqui, ó, nesta posição aqui, ó, encostando nessa outra paredinha aqui, ó, nessa face aqui do sólido, observa que do lado direito eu tenho um pedaço de sólido, deixa eu fazer aqui de uma cor vermelha, ó. Do lado direito eu tenho esse bloco aqui, eu tenho esse pedaço de sólido. Ó, isso aqui é o lado direito. E no lado esquerdo eu tenho outro. Então eu tenho uma parte do lado direito da lâmina e aqui do lado esquerdo. É como se eu cortasse o sólido em 2 pedaços. Aqui não tem como tu cortar o sólido em 2 pedaços se tu encostar uma lâmina em uma das paredes. Basicamente é isso. Certo? Qual dos dois vocês acham que é mais importante? Qual é mais importante aí? O polígono convexo ou o polígono côncavo? Qual tu acha que é mais importante? O convexo ou o côncavo? O que vocês acham? Convexo ou côncavo? O que vocês acham? Acho que convexo. Muito bem! Eu sabia que vocês iam acertar. Muito bem. Joia, joia. Então tá. Tá feito. Vou trocar. Poliedro 6. Ah, legal. Legal. Uhum. Olha só. Esta lâmina aqui, ela é introdutória a uma relação bem importante inicial da geometria espacial, que chama relação de Euler, ou relação de Euler, né? Porque o nome do cara é Euler. E aí os caras falam Euler. Uns falam Euler, que é Leonhard Euler. Então, assim, Sério?
Transmitiu a tela? Acho que não. Isso. Não, é que não. Deu um Pra mim não entrou, pelo menos. momento equino. Aqui foi. Beleza. Olha só. Essa relação de Euler, tá? Que é tipo uma fórmula, tá? Esta relação de Euler, essa fórmula, né? Esta relação, ela é estabelecida em todos os polígonos convexos e também em alguns côncavos, mas não são todos. Tá? Dá para dizer que a maioria, mas não todos. Então a gente vai ficar só nos convexos. Relação de Euler. A relação de Euler, ela estabelece uma relação numérica entre a quantidade de faces, de arestas e de vértices de um poliedro. Então, se tu observar aqui, eu coloquei a figura 3 vezes, né? 3 vezes a mesma, justamente para uma delas eu destacar o que são as faces, na outra figura o que são as arestas e na outra o que são os vértices. Então, as faces, dá para usar a mesma, dá para associar com a palavra face, que nós usamos para nós, né? A nossa face, né? O nosso rosto, a nossa cutis, a nossa coisa linda aqui, ó. Isso é a nossa face. Então, os sólidos também têm as suas faces, as suas paredes. Então, as faces eu posso falar que são as paredes, são as caras. São as paredes dos sólidos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma parede triangular. Deixa eu fazer assim, ó. Ó, aqui eu tenho uma parede triangular, isso aqui é uma face. Eu tenho uma outra aqui na frente, fazer de outra cor. Olha só, aqui na frente eu tenho uma outra, ó, também triangular, uma outra face. Lá atrás também, à esquerda, à direita, aqui ao lado. No chão eu também tenho uma face. Então, essa base aqui também é uma parede, também é uma face. Ficou a mesma coisa, mas que cavalo aqui. Aí e aqui. Então, O aqui eu jeito também. que o senhor ofende os cavalos, tadinho. Olha, Ah, vai é? para momento equino, vai para cavalo. Sim. Aí, ó. Então, isso são as paredes, são as faces desse sólido. Quantas faces tem esse sólido? Conta para mim aí. 6? 6, né? 6 faces. É um hexaedro. Muito bem. Então, faces são as paredes. São os polígonos que formam o sólido propriamente. Agora nós vamos para as arestas. As arestas são os encontros de duas faces que se avizinham. Quando uma face encosta na outra, sempre forma um segmento. Então, esse segmento que une uma face à outra, né, é o elemento de colagem de uma face com a outra. Cada risquinho desse, cada segmento é uma aresta. Então, aqui eu vou usar cores também. Vou usar aqui, ó. Aqui eu tenho uma aresta. Olha só, aresta, então é só o risco, ó. Aresta BV. Aqui eu tenho uma outra aresta, olha só. Opa! CV. Lá atrás eu tenho uma aresta pontilhada, vou fazê-la também, ó. Aqui também é uma aresta lá atrás, ó. Risquinho. É aresta EV. E aqui no chão também tem as arestas da base. Por exemplo, aqui, ó. BC também é uma aresta. Então, cada risquinho desses é uma aresta. Então, as arestas, elas são utilizadas para fazer o desenho. Quando o professor vai fazer um desenho no quadro, né, de um sólido que é poliédrico, ou no livro, eles vão fazer um desenho, o que eles fazem? Eles fazem o desenho das arestas. As arestas me dão essa ideia de profundidade, me dão a ideia do sólido. Então, essa é para desenhar um poliedro, a gente utiliza sempre as arestas. São os segmentos utilizados para fazer a representação. Tranquilo? E aí eu vou pedir que vocês contem também aqui o número de arestas. Quantas arestas tem aí?
5? Tem 5 que são as verticais, dá para dizer, né? Que a gente chama de arestas laterais. Tudo bem, tem 5. Aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, mas aqui no chão tem outras arestas. Mais outras quantas? Isso, Star. Uhum. Mais quantas eu tenho aqui no chão? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho um total de 10 arestas. Eu tenho 5 na base e 5 laterais. Muito bem. Então as arestas... Nossa. Oi. Se a gente fosse calcular a área desse coisa aí, seria a área do cone? Não, essa figura não é um cone. Essa figura é uma pirâmide, certo? E eu não consigo calcular a área da pirâmide, a não ser que eu diga assim, a área total da pirâmide. Aí, o que seria a área total dessa pirâmide? Seria toda a casca dela, toda a parte externa. Vamos supor que eu quisesse pintar, eu fiz isso aqui de gesso, tá? Eu fiz essa pirâmide de gesso e vou pintar para usar como elemento decorativo. Então, a região da pintura, a superfície que eu vou pintar nessa pirâmide, chama a área total da pirâmide. Mas a área total é só a casquinha. Agora, se eu quero considerar o tanto que ela ocupa, o tanto de material, vamos dizer assim, entre aspas, o tamanho da pirâmide, aí a gente se refere ao volume da pirâmide. Aí o volume está associado com a quantidade, aquilo que tu consegue pegar na mão para a pirâmide, saber, isso aqui é maior que essa. Aí tá falando da natureza, da grandeza volume. Não sei se é qual das duas que tu estava se referindo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Isso vai aparecer mais adiante, tá, Ingrid? Essas coisas de área, daí vai área da base, área lateral, área total, volume. Aí a gente vai começar a estudar depois esses elementos. Vai aparecer isso depois. Faces, arestas, agora vem os vértices. Os vértices são os bicos, são os encontros das arestas. Se as arestas são os encontros das faces, os vértices são os encontros das arestas. Então, aqui eu tenho um vértice, que ele é chamado, né, assim, como o próprio vértice da pirâmide, né, ele é externo à base, ó, vértice. Mas aqui eu também tenho um vértice, vou mudando de cor aqui. Aqui eu tenho um vértice, o vértice A. Aqui eu tenho um outro vértice, o vértice B. Lá atrás eu tenho um outro vértice, o vértice E. Aqui eu tenho um outro vértice, o vértice D. E aqui eu tenho o último vértice, aí o vértice eu marquei todos, ó, que é o vértice C. Aí nota que eu apontei todos os vértices desse hexaedro, não tem mais nenhum. Então, vértices são os pontos. Quantos vértices eu anotei aí nessa figura? 6? 6 vértices. Eu tenho 5 na base e mais um externo lá, que é o vértice propriamente dito. Ok. Então, essas são as 3 grandezas dos poliedros, tá? Faces, arestas e vértices. Bom, e aí que entra a historinha lá do Euler, né? Do Leonhard Euler. O que ele fez? Ele estabeleceu um cálculo, ele estabeleceu uma relação matemática entre as quantidades de faces, arestas e vértices. Ele percebeu que sempre existe uma constância aí. Deixa eu ver aqui. Qual lâmina que eu tenho? Tá. Ok. Então, essa lâmina aqui, ela é só uma repetição do que já foi visto. Isso aqui eu peguei lá do livro e no fim veio igual. Tem a mesma natureza. Deixa eu aqui 2. Olha só, aqui está dizendo, ó, que esse verde aqui, ó, é uma face. O senhor não trocou a lâmina. Ah, não troquei, cavalo! Ó, deixa
Deixa eu desfazer aqui, então. Ó, essa região verde aqui, ó, essa região retangular é uma parede, né? Então, isso aqui é uma face, é uma parede. Eu só destaquei aqui uma nessa figura, aqui eu tenho outra, lá em cima outra, enfim, conforme nós vimos. Aqui tem os dois, tem 3 segmentozinhos, olha só, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. São exemplos de arestas. E aqui, cada bico, né? Cada ponto de encontro das arestas, eu tenho um vértice. Então, é o mesmo que já foi abordado lá. E aqui tem alguns exemplos de sólidos, de alguns poliedros, certo? Aqui tem os dados, ó. Era Star, né? O Star aqui, ó, do RPG, ó, com 4 resultados, um tetraedro, com 6 resultados, o hexaedro. Aqui tem o de 8 resultados, o octaedro, é tipo uma piorrinha, né? Aqui tem o dodecaedro com 12, e aqui tem o icosaedro com 20. E não estou vendo aqui o com 10, esse aqui, o 10 acho que não é platônico. Professor, Oi. qual é o nome disso? O nome disso, esse aqui é hexaedro, são todos poliédricos, tá? São todos poliedros. Então aqui eu tenho hexaedro, aliás, são 4 faces, aqui é tetra. 4 faces, 4 é tetra, tetraedro. Aqui tem 6 hexa, 6 é hexa, hexaedro. Esse aqui tem 8 paredes triangulares, né? É uma pirâmide em cima e outra pirâmide embaixo, uma colada na outra, dá para dizer, né? 2 pirâmides, uma de bumbum para outra. Então aqui eu tenho o octaedro. Octa é 8. 8 faces, octaedro. Aqui eu tenho o dodecaedro, que são 12, dodecaedro. E aqui eu tenho icosaedro com 20. Icosaedro. São só nomes, tá? Isso não é tão importante, tá? Dificilmente tu vai precisar disso, mas pode ser que sim, né? Ok. Muito bem, muito bem. Vou para a próxima. Depois eu vou usar essa lâmina, vou usar isso aqui para alguma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui, o que eu tenho. Poliedros, tá. Vou abrir uma outra lâmina e depois eu vou usar aquilo lá. Vou fazer uma... Ah, tá aqui já o que eu queria. Aqui tem. Olha só. Aqui tem... Deixa eu compartilhar, para não precisar falar aquela frase, né? Aí. Olha só. Aqui tem a introdução, né? A conceituação da relação de Euler, tá? Se escreve Euler e se pronuncia Euler, mas pode falar Euler também, não tem problema. Assim, eu gravei esta aula sobre relação de Euler, inclusive com exemplos, eu gravei lá para a escola, porque justamente eu estou dando essa parte aqui para eles lá no 2º ano. E aí lá tem esquema de aulas assíncronas, né? E a aula assíncrona deles, eu coloquei esse teorema de Euler, ou relação de Euler. Então tá gravado, ficou bem caprichadinho lá, ficou bem legalzinho. E eu vou compartilhar com vocês também, tá? Deixa eu anotar aqui onde é que tá meus pedidos. Aqui. Okay. Então o que acontece? Eu vou compartilhar lá igual, tá? Eu vou introduzir aqui, mas eu vou compartilhar com vocês o vídeo sobre relação de Euler lá no Edmodo. Faz tempo que eu não visito o Edmodo, meu pai. Olha só o que diz o Euler. Pensa comigo. Tá vendo aqui, ó, o tetraedro, ele tem 4 vértices. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o número de vértices, 4. Beleza. Então, 4 vértices. O tetraedro ainda tem quantas faces? 4 faces. Uma aqui no chão, um triângulo,
e mais 3 triângulos de pé, vamos dizer assim, né? As paredes, agora que não são chão. As paredes verticais, vamos colocar assim. Mais 3. Então, o número de faces também é 4 por coincidência. O número de vértices e faces são sempre iguais? Não. Aqui deu essa coincidência. E o número de arestas? 1, 2, 3. Agora as do chão. 4, 5, 6. Eu tenho 6 arestas. Olha aqui, ó. 6 arestas. Beleza. Agora, olha só. Se eu somar vértices mais faces, olha que legal isso. Ó. Eu vou somar aqui, ó. 4 mais 4. Tá vendo aqui, ó? Vértices mais faces. 4 mais 4 dá 8. Tranquilo? E as arestas são só 6. Mas se eu somar 2 aqui, ó, nas arestas, por coincidência também dá 8. De onde é que vem esse 2, senhor? Bom, vamos nos acalmar, depois a gente vê esse 2. Então, eu somei 4 mais 4, deu 8. Número de arestas sozinho, 6 mais 2, 8. Vou fazer o mesmo estudo no hexaedro. Vou lá para os vértices do hexaedro. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices no hexaedro. Ok. Tá aqui, ó. 8 vértices no hexaedro. Vou contar as faces do hexaedro, as paredes. Uma na frente. Lá atrás tem outra. Então, 2. Na direita aqui, 3. Na esquerda, 4. Em cima, a tampa, 5. E aqui embaixo, 6. Então, tenho 6 paredes, 6 faces. Olha aqui, ó, 6. Tu vê que o número de vértices e faces agora já ficou diferente. Ok? E tem agora as arestas. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E agora as de pé. 9, 10, 11, 12 arestas. 12 risquinhos. Então tá aqui, ó. 12. Vou fazer aquela sominha de novo. 8 mais 6, 14. E olha só as arestas. 12 mais 2 também dá 14. Nota que eu somei 2 de novo, para dar a soma de vértices e faces. Quase que eu estou entendendo. Vou para o octaedro. O octaedro tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Lá em cima, 5. Aqui embaixo, 6. 6 vértices. Beleza? Agora o número de faces, que são as paredes. Aqui, ó, eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho outro triângulo. Nesse lado aqui, ó, eu tenho um triângulo também. E lá atrás, um outro triângulo. Então, nessa parte de baixo, eu tenho 4 triângulos. Eu tenho 4 paredes triangulares, 4 faces. Certo? Para formar essa parte de baixo. Vamos supor que isso aqui fosse uma pirâmide do Egito que estivesse enterrada no chão. Vamos supor que as pirâmides fossem enterradas, a gente só enxerga a parte de cima. Tem uma outra pirâmide lá embaixo no chão, no deserto. Vamos supor que fosse isso. Não é, tá, pessoal? Vamos supor que fosse isso. Então, eu tenho uma pirâmide no chão, uma pirâmide para cima. Enterrada aí no chão, eu tenho 4 faces e para cima eu tenho outras 4 faces. Então, o número de faces que eu percebo aí, 8. 8 paredes triangulares. E falta o número de arestas. Aí eu vou fazer os risquinhos. Uma aresta. Essa cor aí não ficou legal. Uma aresta, 2, 3 e 4. Muito bem. Em cima, 5, 6, 7, 8. 4 arestas para cima, 4 arestas para baixo. E agora aqui na base. Não dá para dizer que é base, mas aqui no chão. Também não dá para dizer que é chão. Aqui no meio. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 na de cima, 4 na de baixo e 4 nessa figura do meio, nesse quadrado aí. Então, total, 12 arestas. É o que ele está colocando para mim aqui, ó, 12 arestas. Vou fazer aquela sominha. 8 mais 6, por coincidência também deu 14 aqui, né?
E aqui 12 arestas, mais 2, 14. Então, o Euler percebeu esse tipo de lógica, né? Esse tipo de coincidência numérica aí, entre vértices, faces e arestas. Então, o que o Euler ele, construiu? Claro que não foi assim, desse jeito que nós estamos fazendo aqui, tá? Mas o que ele obteve? Ele pensou assim, ó, sempre que eu pego o número de vértices e somo com o número de faces, vai dar um número que é igual à quantidade de arestas somadas com 2. Então, esse 2 é fixo, é da fórmula. Tranquilo? Então, se eu somo vértices mais faces, dá a mesma coisa que arestas mais 2. Então, tá aí. Tá aí a fórmula de Euler, não relação de Euler. Tranquilo? E aí existe uma frase para guardar isso, claro, né? Que ajuda a guardar, que é V. Vamos. F. Fazer. Fazer o quê? Com A. Aniversário? Não, né? Almoço? Pode ser. Eu vou dizer que é amor. Ai, sor. Vamos fazer amor. Como é que se faz amor? Em geral. Em geral. A2. Vamos fazer amor A2. Tá aí, ó. O melhor é ele deixando bem em ênfase. No geral. Sim, no geral, né, pessoal? No geral, porque as coisas estão tão modernas aí que não dá mais para se garantir mais nada. Ainda bem, né? Ainda O bem. senhor cansou de ser cancelado. Oi? Não, até que Ele não, até que cansou não. de ser cancelado essa Eu aula. sou um velho, mas eu sou um velho que consegui acompanhar aí as variações. Eu consegui ainda, me adaptei bem. Muito bom. Vou passar pano eternamente. Ai, eu sou apaixonada, velho. Então, assim, ó, vamos fazer amor A2. Ah, mas não pode ser A3, não pode ser uma turma, não pode ser todo mundo correndo pelado dentro. Ah, tudo bem, mas é que agora, nesse momento, neste exemplo, Euler falou, vamos fazer amor A2. Agora é só assim, é o normal, é o típico, tá? Então tá aí a fórmula de Euler. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que eu consegui hoje todas as lâminas que eu havia proposto. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tenho mais essa aqui. Ai, eu tenho um exercício. Quanto tempo falta para mim? Ah, 8h26 já! Oh. Falta 39 segundos também. Falta 25 segundos. Pessoal, então tá. Então, hoje eu vou me despedir antes de ser cancelado pelo Zoom, certo? Então ficamos por aqui. Acho que a gente deu uma introdução aí, tá? Do que era os poliedros, paredes retas, isso é bem importante. No próximo encontro a gente vai aprofundar poliedros. A gente vai estudar os prismas. Isso cai muito, muito, muito nas provas. Cai muito nas provas, certo? Relação de Euler, tá para cair na prova a qualquer momento. Enem. Tá para cair isso. Não caiu ainda, caiu próximo, mas não caiu. Vai cair, certo? Então fiquem bem, saio por aqui antes que o Zoom me tire fora. Tudo de bom, foi um privilégio, fiquem bem, aguentem o frio. Isso aí, beleza? Já era. Tchau, gente. Boa noite, Obrigada pela Sandra. aula, Até sorte. aula. Tchau. Até. Abraço, Matheus! Tchau, até Hoje sábado, nem quem falei quiser, no contigo Discord quase. lá, ó. Tchau, Eu obrigada nem pela falei com o aula. Matheus hoje quase. Coitadinho do Matheus, ficou bem de cantinho. Fui.